Muitas pessoas vêm no consultório com queixa do olho de repente começar a ficar tremendo. É aquele movimento incontrolável que por mais que você tente evitar, não adianta, ele acaba acontecendo. O que significa suas pálpebras tremendo? Será que isso significa algo mais grave? Algo que pode estar relacionado com alguma doença neurológica? Então fique ligado em mais um vídeo do canal do Dr. Benê Amorim. Olá! Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que acaba levando muitas pessoas ao consultório do neurologista, o tremor nas pálpebras. É uma situação que acontece comumente em várias pessoas. Em algum momento da sua vida, eu creio que você já deve ter sentido isso. E até que ponto esse tremor ele pode realmente levar um sinal de alerta ou levar você a se preocupar com relação à possibilidade de alguma doença neurológica. Então, se você, antes disso, não é inscrito no nosso canal, contribua, faça com que esse canal ele produza mais e mais vídeos de esclarecimento, de orientação na neurologia, na dor e na hipnose. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Bem, para começar, vamos colocar aqui alguns pontos. As nossas pálpebras, elas são constituídas por um músculo, geralmente o músculo orbicular dos olhos e alguns pequenos músculos que estão relacionados com a proteção do globo ocular. O movimento do piscar dos olhos ele é importante porque dessa forma ele vai lubrificar a córnea. Se nós não produzíssemos lágrima e se nós não piscássemos, a córnea ela poderia acabar ressecando, levando a complicações como, por exemplo, aparecimento de úlcera e até comprometimento da visão. Esses músculos eles são muito delicados. Vou deixar aqui uma foto para vocês dar uma olhada, né, de como que é essa anatomia dessa região da pálpebra. E antes de partir para dizer exatamente o que acontece, eu vou colocar uma seguinte analogia. Imagina que você não é acostumado a fazer exercício, não é acostumado a ir para academia, vai começar na academia, vai querer se exercitar. E quando você se exercita num ponto muito intenso, numa intensidade muito grande, para aquele físico que você tem, o que acontece? Você muito provavelmente vai sair dolorido. Mas independente, além da dor que você sente depois da academia, você pode perceber que você sente, por exemplo, se você fez um trabalho com perna ou braço, né, puxou ferro lá, tudo mais, você vai ver que de repente esses músculos, quando você vai fazer algum tipo de exercício, eles estão fracos, ou seja, fadigados. Então, quando você exercita muito um músculo, quando você vai depois carregando um peso, fazendo algum movimento, você sente que o músculo está fraco e muitas vezes ele começa a bambear. Então, às vezes você fica com aquela perna bamba ou com os braços bambos. E à medida que você vai treinando, você vai fortalecendo esses músculos, isso vai, logicamente, diminuindo a chance de acontecer. Então, esses músculos, quando eles estão numa situação de muita tensão muscular, eles acabam também acontecendo a mesma coisa. Eles vão começar a bambear, eles vão começar a tremular. E esse tremular desses músculos é o que produz esse tremular das suas pálpebras. Mas por que eles ficam trêmulos? Que tipo de situação fez com que eles se forçassem, fossem exigidos ao extremo? A causa mais comum que leva esses músculos a ficarem realmente sobrecarregados está relacionado com estresse, está relacionado com sono de má qualidade. Então, muitas vezes, quando você vem numa sequência de noites mal dormidas ou uma situação de estresse, de tensão muito grande, isso faz com que esses músculos acabem tendo um constante nível de tensão e eles fadiguem. E quando você vai manter eles abertos, você acaba vendo que ele tremula. Então isso é uma situação que é bem comum nessas situações. Quando você está com sono ruim, fadigado, estressado. Muitas vezes também quando você está muitos dias fazendo atividades que exijam grau de atenção no computador, numa leitura, ou seja, você
acaba exigindo a sua postura, a sua visão em atividades contínuas, sem interrupção, sem pausa. Isso nós chamamos esse tremular de blefaroespasmo. São espasmos das pálpebras que acontecem mais comumente nessa situação. Agora, tem uma outra situação que merece um pouquinho mais de atenção, né? E aí que vem o diferencial. Tem uma situação que nós chamamos espasmo hemifacial. Você tem o movimento das pálpebras fechando, muitas vezes o olho até fecha de forma forçada, só que além das pálpebras, você também percebe um espasmo acentuado de outros músculos da face. E nós falamos isso, espasmo hemifacial, porque esses espasmos ocorrem na metade do rosto. Normalmente são movimentos de aumento de tensão da musculatura dos olhos e daqui da boca, muito comumente fazendo com que ao mesmo tempo que você feche os olhos, você também repuxe o canto da boca simultaneamente. Então esses são movimentos que acontecem simultaneamente. A causa desse espasmo é bem diferente do blefaroespasmo. O blefaroespasmo, que é da pálpebra, é uma situação benigna. Atrapalha, incomoda, mas é benigna. Agora, esse espasmo hemifacial já é uma outra situação. Por que vai acontecer isso? O espasmo hemifacial, ele ocorre já por uma situação onde, na maioria das vezes, nós temos alterações próximas à saída do nervo facial, lá na região do nosso tronco cerebral, onde na saída do nervo que comanda os músculos da face, existem vasos, existem artérias que estão lá cutucando esse nervo. E o pulsar do sangue, o pulso do sangue dentro dessas artérias, ele acaba fazendo com que dispare impulsos elétricos nesse nervo, no nervo facial, e dessa forma você acabe tendo esse espasmo. E aí você tem o espasmo de toda a musculatura do lado do rosto que está acometido, do lado onde você tem essa alteração vascular. E como o nervo facial, ele inerva também a região lá do ouvido interno, da musculatura tensora do tímpano, é comum quando você tem esse espasmo, você ter um certo chiado no ouvido que ocorre simultaneamente ao espasmo. Essa é uma situação que ela pode ser intensa a ponto de precisar tratar. E no caso do tratamento disso, ele acaba sendo com medicações como muitas vezes relaxante muscular, anticonvulsivantes e, em algumas vezes, até a aplicação de toxina botulínica nos músculos que estão acometidos. E numa situação mais grave, mais intensa, quando não tem resposta com tratamento clínico, aí existe a possibilidade de cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia onde nós entramos lá na região próxima ao tronco cerebral, é uma cirurgia mais delicada, mais complexa, e nós percebemos onde está esse contato da artéria com o nervo e colocamos uma almofadinha ali entre os dois, para que não haja esse contato e dessa forma proteja o nervo desse pulsar das artérias. Então, você viu que são duas situações bem diferentes. Uma, que é o blefaroespasmo, que é benigno, relacionado a um sono de má qualidade e também ao estresse. E o tratamento do blefaroespasmo normalmente é evitar ficar muito tempo frente a um computador, uma tarefa que exija a sua postura, a sua visão, uso de técnicas de relaxamento, então meditação, yoga, hipnose são outras técnicas que vão auxiliar você a diminuir tanto a tensão do músculo como ajudar você a relaxar do ponto de vista mental, uma vez que esse blefaroespasmo tem muita relação com ansiedade e estresse. Então, se você tem uma dessas duas situações, não se preocupe. Procure um médico neurologista, passe por uma avaliação adequada, realize alguns exames se houver necessidade e trate da melhor forma. Mas antes de tudo, esclarecer. Muitas vezes o blefaroespasmo é uma situação benigna e é o mais comum da gente encontrarmos aí no povo de modo geral. E o tratamento é bem mais simples. Então, se você gostou dessa explicação, se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like. Cada vez que você deixa o seu like num vídeo,
o YouTube ele identifica que há relevância naquele conteúdo e dessa forma ele espalha esse vídeo para que mais pessoas consigam se beneficiar desse conteúdo. Então, agradeço a sua participação, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e nos vemos em mais um vídeo do canal do Dr. Benê Amorim.